sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala Itaquera. E hoje o nosso convidado gosta de uma corrida, viu? Vou te falar. É um filho de Itaquera, um batalhador, um talento que, olha, promissor, e quem sabe a gente vai vê-lo na Fórmula 1, é isso mesmo. Eu estou falando do Vinícius Brito, o Vin Brito. E, claro, o meu papagaio de pirata. Olha o bullying já, começou com bullying logo no começo, hein, meu? Caramba. Ele me deixou, ele me abandonou, mas ele está de volta. Você gosta de corrida, Roger? Eu amo corrida. Corrida é tudo pra mim. É, você corre das contas, corro das contas, da esposa, de tudo. Corrida é comigo, Mel. É? Exatamente. Ah, que bom. Corre do trabalho, que o papagaio de pirata me deixou sozinho nos últimos podcasts. Não, peraí. Eu corro pro trabalho, é diferente. Não importa, mas você tá correndo. Vamos voltar pra pauta? Não, agora eu quero ver você andar de kart com ele, Vinícius Brito. Olha, eu não vou arriscar porque o cara é bom, o cara é campeão, o cara é campeão. Eu gosto, mas eu sou piloto frustrado de simulador. Pelo shape, né? Pelo simulador. Shape também você nem entra mais, né? Não entro, no cockpit eu não passo. Você sabe que da Fórmula 1 dizem que tem um teste, né? Que o piloto ele tem que entrar do carro e tem um tempo pra sair do carro, né? Senão não passa. Benito, tá com você. Ai, gente, eu agradeço aqui o convite de vocês. Muito obrigado por estar aqui, né? Agradecer o convite da Vanessa, de todo mundo aqui. É muito legal estar aqui, né? Porque a Desenvolve Itaquera, lá no começo da carreira, lá quando eu fui campeão, né? Eles começaram a fazer as notícias, né? O pessoal de Itaquera. Então, eu agradeço demais estar aqui hoje. Imagina, a gente que agradece. Sensacional. Talento. Muito obrigado. Se a gente tivesse esse tipo de pauta sempre, meu, campeões de Itaquera, pra nós é ótimo. E nós somos itaquerenses, né? Sim. Gostamos de Itaquera. E ainda tem um campeão no automobilismo, né? E vamos falar a verdade, lutando contra tudo e contra todos, verdade, né? Porque a gente sabe que não é um esporte fácil de estar ali praticando, né? Sim, então... quem mais veio da periferia também, né? Bem mais difícil, né? Coloca isso aí, a dificuldade... É um esporte elitizado, né, Vini? Sim, demais. Como um esporte elitizado, eu vim da periferia, não tem nem o que falar, né? Itaquera. E pra mim o automobilismo era muito distante, né? Quando eu era criança, quando eu comecei a mesmo a ter essa paixão pelo automobilismo, pai e mãe falaram que era um sonho distante, muitos jovens também têm esse sonho e realmente é muito difícil chegar lá. E eu consegui, né? Então, 3 anos atrás eu consegui entrar no automobilismo, venho fazendo isso nos últimos 3 anos com dificuldade, mas venho fazendo, né? E ano passado fui campeão, consegui ser campeão na Fórmula V na Copa CPA, né? Que foi o meu segundo campeonato com a Fórmula V. Esse ano eu fiz o Campeonato Paulista, fiz metade do Campeonato Paulista porque eu realmente não consegui apoio para fazer o resto do campeonato. Isso, infelizmente, é um revés aí, né? Mas a gente vai voltar forte pro ano que vem. Na verdade, tudo se resume a patrocínio. Isso. Vinícius. Ou seja, cada corrida você precisa ter um total para investir, para entrar no carro e ir embora aí na pista, né? Na verdade, o que a gente costuma fazer normalmente é fechar o ano, né? Então, o ano a gente divide em 12 vezes, né, para as empresas, e a gente faz um pacote bem legal. Então, seja ativações, seja questão de mídia, né? Que a gente entra na mídia, querendo ou não. TV, ações sociais, a gente está sempre buscando fazer esse tipo de ações. Tem uma exposição enorme, né? O pessoal não entende o quanto o automobilismo tem amantes, tem exposição e um público qualificado, né? Também. Sim, é isso que as pessoas têm que entender, né? Exatamente. O automobilismo, ele tá voltando a ter um boom, né? Que era na década de 90, ali no começo de 2000, né? Bem que quando a Stock Car fazia muito sucesso, hoje ela tá voltando a fazer muito sucesso. Sou dessa época, hein? Então. Só dessa época Senna. Ninguém precisa saber que nós somos desta época. A própria Nós. A própria Fórmula 1 tá voltando a ter, tipo, aquela popularidade, né, que tinha antigamente, né? Isso é que a gente tá sem pilotos brasileiros, né? A gente tá com 2, 3 pilotos pra entrar na Fórmula 1, mas nenhum até agora. E tá tendo muita audiência, né? O automobilismo brasileiro tá indo na onda também. Na verdade, o brasileiro gosta. Gosta. É um esporte que o brasileiro ama, o automobilismo. Eu acho que futebol, depois do futebol veio o automobilismo, né? Você vê as corridas de Interlagos,
os ingressos eles esgotam? Sim, sim. A gente teve grandes nomes também aqui, né? A gente vem lá de trás, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubinho Barrichello, Felipe Massa, né? Muitos outros. Esse a gente fala que tá ali na Fórmula 1, mas a gente sabe que também tem muitos talentos que não chegaram na Fórmula 1, mas que se estivessem lá poderiam até ser campeões, tem né? outras categorias no mundo, né? Então, mundiais, né? Outras também, de campeonatos de GTs, né? Le Mans, por exemplo. Temos... Monoposto a Indy, né? Isso também, aí, a própria Indy, né? A própria Indy. Então, a gente tem muitos pilotos brasileiros que fizeram história lá fora. Aqui no Brasil mesmo, né? Acho que a Stock Car hoje conta com 10 campeões mundiais, né? Entre Fórmula 1... Fórmula 1 não, desculpa, mas categorias diferentes de Fórmula 1, como GT, Campeonato Mundial de GT, própria Le Mans, enfim. Tem vencedores de etapas da Fórmula 1. Sim. Lá, né? Estão lá. O Massa, o Barrichello, o Zonta também, que correu na Fórmula 1 também. Zonta é bem antigo também, né? Zonta foi campeão mundial em 98. Então é muita gente bacana, né? Agora uma pergunta, quantos anos você tem? Eu tô com 24 anos. 24 anos. Sim. Quando você entrou num kart pela primeira vez e falou assim, é isso que eu quero pra minha vida? Quando eu entrei num kart a primeira vez, eu tinha, acho que mais ou menos 8 anos, mas não andei. Foi a primeira vez, né? Um kart profissional que eu fui andar foi esse ano. Então foi um kart 2 tempos, com a ajuda de uns amigos nossos, que é o Kira, né? Que é o instrutor da Fórmula V, que eu corria com o filho dele, né? Que é o Gabriel. Eles me convidaram para andar no Kartódromo de Interlagos, foi a primeira experiência. Então foi a primeira experiência no Kartódromo de Interlagos, andando já com um kart bem rápido, né? Que a gente costuma falar que é uma comparação muito igualitária com Fórmula 1, né? Peso-potência. Qual velocidade? Chega mais ou menos 130 no final da reta. Imagina. Com um palmo do chão. Exatamente. Você é um palmo do chão a 130 km por hora. Você tem que ser muito bom. Tem que ser corajoso. Tem que ser muito bom. Sim, é surreal, né? Quem eu tava comentando antes, por um garoto de periferia, aquilo ali é um sonho distante, né? Hoje eu falo que não é distante, tá ali, né? Que corri atrás, na verdade, né? E tô batalhando até hoje para estar no esporte, né? É um esporte difícil para quem não tem grana mesmo, não tenho o que falar. Hoje, se você falar para mim, como você treina? Eu treino com simulador, então o simulador é uma ferramenta muito boa para quem não tem essa possibilidade de estar sempre, né? No cartódromo, no kart. Os simuladores estão muito próximos, né? Hoje não assim da realidade, mas pelo menos pro treino, etc. Sim. Os autódromos estão muito bem mapeados, né? Quando eu entrei na primeira vez no Fórmula V, eu já tinha uma experiência de Interlagos, que em 2017 eu tirei minha carteira de piloto. Então eu já tinha uma experiência, pouca, mas já tinha experiência de pista. Quando eu sentei no monoposto, é diferente de num carro. É diferente, sim. É aberto, é no chão, é uma pegada totalmente diferente de visão. Lembrando que monoposto, só pro pessoal sim. aí do nosso canal, né? Monoposto é igual um Fórmula 1, né? E carros abertos, né? Isso, e o outro que a gente chama, tipo um Stock Car, que parece um carro mais normal. São carros Gran Turismo, né? Gran Turismo, são que carros chama, fechados, né? Então essa Fórmula V que ele participa é a fórmula do monoposto. É um carro parecido com Fórmula 1, né? No desenho, né? Isso. Caramba! O Fórmula conhecimento. Você tá me surpreendendo nessa entrevista. Ele entende, né? Ele entende do assunto. Danadinho, né? Eu já corri bastante, viu, meu? No virtual, né? Porque simulador não é joguinho. Não. O pessoal pensa que simulador é joguinho, não é joguinho, não. Se você entrar no simulador pra brincar pensando que é joguinho, você não sai do lugar. Sim. Você já entrou. Bicho, já brinquei de um monte no simulador. Não, mas os simuladores hoje são muito próximos da realidade. Eu digo próximos porque não é igual. Tem a sua diferença, sim. Então, quando eu entrei num carro de corrida, tipo, eu digo, um monoposto, eu já sabia mais ou menos o que fazer. Então, foi uma performance muito boa, que isso foi lá em 2020, né? Foi pouco tempo, né? Nossa, ontem. Foi muito pouco tempo. Se tratando de automobilismo, né? Em toda essa história, enfim. E bem pandemia, né? Foi bem pandemia. Foi na época que eu me formei, inclusive. Eu sou formado em publicidade e logo depois que eu me formei, surgiu a possibilidade de fazer esse treino lá em Piracicaba. Eu fiz esse treino, gostei da performance, só que ainda assim não era o momento, porque eu não tinha o dinheiro. Eu conversei com o dono da categoria, ele me passou os valores, achei... Ok, mas não era uma coisa que ia tirar do... Você não conseguiria bancar sozinho. Bancar sozinho. Mas como chegou nesse negócio de ir para automobilismo, navio, como chegou? Me conta um pouco aí. Vamos começar do começo, né? Vamos do início, Do começo. Vamos começar do início da pista, né? Isso. Vamos lá. Bom, o automobilismo nasceu, pra mim,
por conta do meu irmão. O meu irmão, ele é apaixonado por Fórmula 1, é maníaco de carro. Ele é doido do carro. E normalmente isso passa de pai para filho, né? No caso, passou de irmão para irmão. Legal. Então ele me mostrou como que era estocar, ele me levou para estocar. E isso ali como criança, você olhava aquilo lá, era maravilhoso, né? Era surreal. O barulho dos motores, a fumaça, os acidentes que tinham, né? Você ficava, nossa, que legal! E aquilo ficou enraizado dentro de mim, né? Então, passou minha adolescência sempre indo para o autódromo, vendo estocar, o que tinha de corrida, Campeonato Paulista lá, eu assistia. Então, isso passou a adolescência inteira enraizado em mim. E aí, uma maneira que eu tive de suprir essa necessidade foi o virtual, que na época não era esse boom que teve na pandemia, era bem mais nichado. Então, tipo, era muito pouca gente que andava, não era tanta gente. Alguns pilotos andavam, não era daquela coisa tipo, nossa, eu vou treinar só no simulador, que não sei o quê. O pessoal sempre usava o kart, foi um treinamento, até mesmo um teste privado. E o tempo se passou, 18 anos, terminei a escola, a minha mãe me deu um presentão, né, na verdade, que foi a graduação de piloto lá em Interlagos, que eu fiz com o Roberto Manzini. Eu digo até que foi um dos melhores dias da minha vida, né? Porque eu não imaginava aquilo lá. Antes de tirar a carteira de motorista, eu já tirei a carteira de piloto, então foi bem bacana. Foi tipo, a primeira experiência de pista mesmo. Eu lembro até hoje que quando eu sentei no carro, literalmente eu sabia mais ou menos o que fazer, porque o simulador me deu uma base de traçado, né? Sim. Que até foi engraçado, porque o pessoal perguntou, você já andou aqui? Eu falei, nunca andei, foi só no simulador. Porque já sabia mais ou menos o traçado, entendeu? Breca na placa de 100. Basicamente isso, entendeu? Já sabe fazer... Quem é de simulador vai saber isso aí. Então, ou no 50, né? Ou no 50, depende da coragem. Eu não posso dizer, né? Então, mas foi essa experiência. Então, a diferença que eu tive mais do simulador pro real foi mais uma força G, né? Sentir o calor dentro do carro, porque a gente tá com um macacão dentro de um quarto de um adolescente. Não é tão calor assim, você usa o ar-condicionado, então não é aquela coisa que realmente demanda do físico. Musculatura, toda essa questão, né? Foi aí que eu percebi que realmente precisa ter um preparo físico. E aí você começou a investir também nessa preparação física. Sim, 2017 a gente conversou com alguns empresários, com algumas categorias para tentar fazer, tipo, deslanchar já naquela época, né? Mas não deu certo, então eu comecei a focar nos estudos, foi aí que eu entrei na faculdade, foquei totalmente nos estudos, trabalho, e aí terminei em 2020, né? Em 2020 terminei minha faculdade e aí eu voltei para o automobilismo, que aí é aquilo que eu quero fazer, entendeu? Sim. Que eu consigo fazer, tipo, o amor mesmo era o automobilismo. Você acha que você é um diferencial de tudo que você vê dentro, né, desse métier aí, desse mundo do automobilismo? Porque, assim, passa de pai para filho, tem toda uma tradição. Sim. No meu caso, eu sou o primeiro piloto da família, total. Não tem ninguém ligado até meu irmão. Meu irmão, ele é apaixonado, mas ele nunca entrou nessa parte de piloto, na pilotagem. Não é à toa que hoje ele me acompanha, ele fica fascinado com aquilo. Ele é apaixonado pelo esporte. Ele é apaixonado pelo esporte, entendeu? Então, aquela coisa, tipo, de estar lá dentro, de ver eu andando, ele fica orgulhoso, né? Então, legal. Até um dia eu vou colocar ele pra andar. Essa é uma meta que eu tenho, pra colocar ele. Seu irmão é mais velho? Ele é muito mais velho, ele tem 16 anos de diferença. Então, imagina, ele é um irmãozão mesmo. Então, que bacana. Tenho que falar. E aí eu puxei um pouco isso pro meu pai também. Meu pai, ele é muito do futebol. Inclusive, ele jogou na base do Santos quando era jovem. Então, ele queria que eu fosse jogador de futebol. Totalmente contrário. Totalmente contrário. E aí, ele não gostava muito, né? Porque ele achava que realmente era muito caro, era só pra elitista. E hoje ele ajuda de qualquer forma, ele tá sempre lá, ele quer paizão, ver. Né? Hoje ele tá lá. Minha mãe também, eu não tenho o que falar, minha mãe... Cara, não, só dela pagar. Você viu aquilo lá? Negócio, isso aí você vê que é uma pessoa que fora da curva, sua mãe. Sim, a minha mãe fora da curva. Ela foi assim, ó, eu vou te dar de presente porque é o seu sonho. E ela foi. Minha nona Nalva. Dona Nalva, exatamente. Dona Nalva e o senhor Arlindo. Aí, ó, filhão aí, ó. Nalva. Isso. Parabéns pra vocês. Parabéns, viu? Porque, olha... Então a paixão veio... O irmão, né? O irmão, Rodrigo. Rodrigo. E eu também não posso deixar... a sementinha. Não posso... É a esposa, isso eu ia falar. Não posso deixar de falar dela. É a Raina. A Raina. Ó, todo mundo aí faz parte. Sim. faz parte desse chance. Sim. E, querendo ou não, eles estão juntos, estão nessa jornada. Mas eles viram. A base. A família é a base. Exatamente. Se você tiver essa base, cara, e o talento que você tem... Sim.
você vai longe. Exatamente. Porque assim, quem vê as suas corridas... Gente, acessem as redes sociais do Vim e confere lá, cara. O cara é bom, não é aqui rasgação de seda. O Roger entende muito mais de pilotagem do que eu, assim, mas... Sim. Gente, em pouco tempo o cara já é campeão, né? Sim. Ele trouxe aqui até dois troféus, né? Dois troféus. Conta um pouco aqui desses troféus. Esse aqui é o de campeão, né, do ano passado, né? Esse aqui é bem especial, não tenho o que falar. Esse aqui? Esse aqui, ó. Esse pratão aqui. Tá. É o de campeão. Eu trouxe só alguns, né, porque, querendo ou não, pra não poluir tanto aqui, né? Mas esse aqui é muito especial pra mim. Que foi de campeão, foi o que eu almejava, né, quando comecei a andar. E pouco tempo. Campeão em o quê? 2 anos, 3 anos? 1 ano, na verdade, né? Um ano, né? 1 ano. Eu comecei em 2021, né, com a categoria para iniciantes, que é a Fórmula V Open. É uma categoria que ela faz parte ainda, né, de um programa que a Fórmula V faz de desenvolver novos pilotos, entendeu? E essa categoria, ela basicamente abriu as portas por conta do valor. Então, 2020, né, voltando lá, 2020 eu fiz um treino logo depois que eu terminei a faculdade, gostei da performance. O Flávio, que é o dono da categoria, ele mandou uma mensagem para mim no ano seguinte, falando que ia ter um campeonato que é somente para iniciantes, e eu falei, olha, eu tenho a graduação, mas nunca corri federado, nunca tive isso, entendeu? Ele falou, não, pode correr, você tá apto a correr. E aí eu fiz uma pré-temporada com eles também, um treino bacana, foi muito bom o treino, e na primeira corrida eu larguei de quarto e cheguei em segundo. E teve uma corrida que você saiu em último, passou por todo mundo e ó... Isso aí foi esse ano. Esse ano. Larguei de último, né? E passei 21 carros, eu acho. É mole? Mais ou menos isso. Não. No último, passou todo mundo. Tipo, sabe aquelas coisas de Fórmula 1? Tipo, que Schumacher fazia, Senna fazia? Sim. Eu vi Brito. Vou te perguntar uma coisa. Na hora de entrar na curva... No simulador, você entra com mais coragem na ultrapassagem ou você, na real, você também entra na mesmo sangue? Depende. Você viu que ele tá adorando a Sim. Você viu que ele tá, eu quero saber porque me explica. Eu quero saber, porque no simulador a gente entra na curva. Aliás, eu até falar uma coisa. Ele bateu da Wesk lá, né? Voltou. Eu vou dar eu tenho uma briga, eu tenho um rival no simulador, é o Maurício Nagasawa, você conhece? O Maurício tá no Japão, não tá? Tá no Japão. Oi, Maurício. E eu tenho uma briga com ele lá, o circuito britânico, Silverstone. A gente tava brincando no R-Factor, eu já tava mais na metade da curva e ele me fechou. Mais de meio carro. E até hoje a gente tem essa rincha aí, que foi tava errado, tava certo. Eu tava certo, viu? Só fica o recado. Vim, como que é esse negócio? Simulador e real. Piloto é muito orgulhoso, tá? Só pra falar. Piloto nunca vai admitir o erro ali não, viu? Mas assim, o real contra o virtual, hoje eles são bem parecidos, tá? Eles não são iguais, mas são bem parecidos. Ponto de freada é muito parecido, tá? Então, onde você tá freando lá no virtual é onde a gente freia no real. Depende do carro também, né? Depende muito do carro, da pista. A diferença do real pro virtual é que a gente tem muita variação de pista. Então, às vezes a pista tá suja, então às vezes a gente não consegue frear tão dentro. A gente acaba passando um pouquinho do ponto, porque a aderência é diferente, né? Então, ela muda muito de hora pra hora, de volta pra volta, na verdade, né? Então, às vezes tem óleo na pista, então você já teve essa experiência na rua, né? Óleo na pista derrapa. Então imagina uma pista de corrida, você tá andando rápido. E o virtual hoje, ele é uma base para muitos pilotos, para falar a verdade. Então muitos pilotos reais brincam no virtual para ter sempre aquela... Eu sigo pilotos de Fórmula 1 que estão direto no simulador, no virtual. Entendeu? Tem essa diferença? Tem, não dá para falar. Mas é uma forma de treino, entendeu? Não, e outra coisa, porque tem um custo para você treinar, né? Fala um pouquinho sobre isso, até pegando esse gancho, né? Então, o simulador, ele acaba sendo... Um custo-benefício. Um custo-benefício. Sim. Porque você acaba treinando no kart, é isso? Sim. Na pista de kart. Depende muito, vamos supor. Hoje a gente tem simuladores que simulam pistas internacionais. Interlagos, por exemplo, tem simuladores que tem a pista escaneada a laser, né? Então, cada milímetro
do autódromo tá Tá com perfeição. com perfeição, exatamente. Então, assim, se você quer brincar ou testar um carro na Europa, você pode testar tranquilamente que vai ser a mesma coisa, entendeu? O que acontece, por exemplo, uma Stock Car brasileira correr num circuito alemão. Na Alemão, os pilotos vão testar no simulador. No simulador dá. Sim. Entendeu? Então temos até empresas hoje, que nem eu posso citar a Pilotec, que eu já fiz algumas aulas, né, com eles, ou treinos com eles, né, que eles têm um sistema, né, uma academia para pilotos, ou seja, faz o técnico, né, a parte técnica com eles, psicofísico e simulador. Então eles têm todo um preparo que é para o piloto estar bem preparado fisicamente, mentalmente, e também saber onde tá os pontos de referência dele, entendeu? Porque o simulador, ele serve exatamente para saber ponto de referência. Tipo, onde freia, onde eu acelero, onde eu deixo o carro rolar mais, entendeu? E hoje a gente tem equipamentos muito sofisticados que são iguais os de corrida. Você senta no cockpit do seu simulador, você se sente dentro no carro de corrida. Uma coisa eu tenho certeza, você já passou muito nervoso da largada para a primeira curva no simulador. É demais. Porque vê o pessoal que... É demais. É demais. Ai, o piloto, meu papagaio de pirata. Olha, mas eu vou falar que até no real às vezes acontece isso, viu? Então não é uma coisa de simulador. Não, no real também acontece muito, viu? Eu xingo muito. Eu acho que se eu tivesse no real, eu desci e fazia que nem aquelas cenas de Nelson Piquet, batendo em um, batendo em outro. Mas às vezes dá vontade sim também. Já aconteceu comigo também, não tem o que falar. A gente tá num esporte de contato, né? Então às vezes acontece de... A adrenalina lá em cima Sim. também. Competitividade é flor da pele. Todo mundo dividindo curva, né? Na minha primeira etapa desse ano aconteceu um toque, né? Então eu tinha largado também de último por conta de um problema no qualify do carro. E aí a gente largou de último e eu tava em quarto já quando um rapaz, infelizmente, ele deu um toque. Um toquezinho. Ainda consegui terminar a prova, só que terminei em sétimo, mas era um pódio certeza aí que foi desperdiçado. Agora me diz uma coisa, uma curiosidade. Como é? Não, como é não. Qual é a sensação de correr em Interlagos, fazer a curva, o S do Senna, cara, e o retão ali pra receber a bandeira, deve ser uma coisa... É sensacional. Sensacional, né? Eu vi aquilo muito na TV, né? Na TV, com Fórmula 1, com Stock Car. É especial, é uma sensação muito especial, porque, querendo ou não, aquilo ali era um sonho pra mim. Então, hoje virou realidade. Então, eu digo que se a gente batalha bastante, a gente sempre consegue alcançar nossos sonhos. E a sensação é de liberdade também, porque, querendo ou não, você tá num monoposto, né, que é um carro aberto, então você sente o vento passando pelo capacete. Quando você pega o vácuo, é interessante que você sente quando você tá pegando o vácuo, você começa a ouvir um barulho diferente do vento. Sim, então, faz um... as sensações, entendeu? Então, toda a parte que eu tinha no simulador começou a aflorar mais ainda no real, porque tem diversas sensações, tem o cheiro do pneu queimado, que eu falo, brinco até com a minha mulher. Sim. Eu adoro o cheiro do pneu queimado quando alguém trava a roda na minha frente, entendeu? Porque eu achava aquilo sensacional quando criança, e hoje poder viver isso, né? Vivenciar isso é sensacional. O sensorial é tudo. Sensorial, sim. Tanto que tem até uma questão aí nos carros elétricos agora, do som, né? Porque não tem som, então os caras não têm a sensação do motor. Ele tem a velocidade, tem tudo, mas... Você não escuta absolutamente nada. Tem até uma polêmica, assim, o piloto gosta de som de carro, não tem o que falar. Exatamente. O som de carro é sensacional. Agora, uma coisa carro automático... Com um carro manual. Não, isso aí no automobilismo não existe esse negócio de manual. O carro que eu ando era manual. Não, automático ou manual? Não, o carro que eu ando era manual. Manual, isso, né? Era manual. Então o câmbio AGA de 5 marchas, então ele era um carro old school, porque hoje a gente tem a borboleta, né? Querendo ou não, ainda é sequencial, não é? Você troca na mão, mas no volante. Mas o que você anda ainda aqui no... Isso, old school total. Pô, que show de bola. Eu brinco que tem embreagem, então eu brinco que era um carro mais... Você sente aquela sensação da reduzida. Sim. O Fórmula V é um carro para quem tem que pilotar mesmo, tem que pilotar. Ele não tem ajuda eletrônica em nada. Ele tração traseira. É McLaren MP4. Não chega tanto, né? Mas tipo assim, o câmbio aqui ainda, né? Então, não é aquela beleza toda que é hoje que você vê dos pilotos. Hoje é mais fácil, né? Dizem que né? Então, mas para entender aquele volante, eu acho que precisa de um curso grande também. Ou a NAP, né? É verdade. Então, o Fórmula V, ele é um carro mais old school. Ele é um carro que eu brinco sempre que ele parecia mais os carros da década de 70, 80 da Fórmula 1, né? Que é manual, um carro relativamente simples de construção, né? E até porque conta de custo, né? A Fórmula V hoje é a categoria mais barata do automobilismo brasileiro.
Categoria de base. Categoria de base. E a segurança também é a mesma Totalmente, naquela época? é um carro seguro. O próprio dono da categoria, que é o Flávio Menezes, ele antes de assumir a categoria, ele foi piloto. E ele sempre coloca como exemplo ele mesmo. Ele teve um capotamento no autódromo de Piracicaba muito feio. E ele não machucou nada, ele saiu andando. Até hoje ele fala isso, porque ele faz drive days, ele faz, tipo, pra pessoas normais que querem experimentar o carro. Legal. E aí ele fala isso, tipo, conscientização quando for andar no carro, que é um carro seguro. E ela percorre, a categoria percorre o território nacional, é isso? Ela já correu em muitos autódromos nacionais. Hoje ela está focada só no Paulista. Então a gente tem Interlagos, o CPA, que é em Piracicaba, e a gente tem o Velocitar aqui em Mogi Guaçu, que é no interior paulista também. Velocitar é um estádio bom, é um autódromo bacana. Sim, né, é um autódromo muito bom. É um autódromo muito bom no interior paulista. Quando você corre, por exemplo, quando tem corrida aqui em Interlagos, a entrada é franca? É liberada? É igual a Fórmula Truck, que o pessoal vai, a Stock Car, Sim. o pessoal entra lá? Na verdade, hoje o Campeonato Paulista ele deixa franca mesmo. Às vezes a gente faz algumas ações relacionadas a alimentos, né? Para trazer 1 quilo de alimentos, essas coisas. Mas hoje é franca. Ela basicamente, o Campeonato Paulista ela reúne 6 a 8 categorias por final de semana. Ela tem desde Mercedes, a Woodstock, Fórmula V, 1600, Fórmula Delta. Então são diversas categorias num dia só de corrida. Então no sábado e no domingo, no caso, né? Então são 2 corridas por final de semana. Pra promover até os patrocinadores. Exatamente. É o mesmo modelo do nosso jornal. Distribuição gratuita para estar ali promovendo os nossos contribuintes. E pegando esse gancho, Roger, eu queria entrar num assunto, assim, delicado, né? Que é a parte da questão financeira. Né? Ou seja, se tem dinheiro, corre. Se não tem dinheiro, não corre. Exatamente. Se tem dinheiro, tem o carro. Se tem dinheiro, tem o macacão. E você falou uma coisa muito engraçada, não, interessante no backstage, né? Sim. Você sabia que ele aluga o macacão? Sim. O macacão capacete. É muito caro. Sim. Então, é muito caro porque isso. é muito caro o macacão de um piloto. Explica pra gente por quê? O macacão do piloto, ele é feito de um material diferente, né? É diferente do kart, tá? O macacão do piloto de automobilismo, ele tem um material chamado Nomex. O Nomex, ele é feito exatamente para durar um pouquinho mais caso tenha incêndio. Então, por conta disso, ele é um pouco mais caro do que um macacão de kart. Então, tudo que a gente usa tem Nomex. Nossa sapatilha tem Nomex, o macacão tem Nomex, a vestimenta por baixo do macacão é Nomex total, a balaclava é Nomex, o capacete em si tem a parte de Kevlar, né? E tem a parte de Nomex também. Então, ele encarece muito por conta disso. E é um equipamento importado. Então, querendo ou não, tem impostos em cima. E, infelizmente, é muito caro para o Brasil, como é no resto do mundo. Tocando nesse ponto, eu alugava junto com a categoria. Então, o pacote era alugar do carro, a inscrição e macacão, capacete e o colete cervical, que era o Hans. Se o piloto tivesse isso, ele podia trazer tranquilamente, mas no meu caso eu não tinha, então eu usava da própria categoria, entendeu? Muito bacana. E é muito caro? O macacão chega a ser 6 a 7 mil reais, né? E o capacete... Por corrida? Não, isso aí já é pra comprar, né? Já pra comprar. Pra comprar. Exatamente. E pra alugar? Pra alugar, a gente já batia junto com o valor da etapa. Você sabe que eu ia precisar alugar, desculpa te interromper, né? Não. Esse negócio de emagrece e engorda no macacão só não dá, eu preciso mudar dos nomes. Não, você não ia... Ele já tem o shape, já. O seu ia ser sob medida a cada corrida por causa dessa... né? Desse ida e volta, né? Mas é verdade. Sabe que tem um nome isso, né? Mas tudo bem. Não, gente, ele já começou bullying. Não é bullying, é a realidade. Vanessa sincerona. Sim. Gostou, Vim? Aí, ó, tá vendo? É assim. E aqui a última palavra é da mulher. Aí, ó. Isso aí. Tô errada, Roger? Tá correto. Aí, ó, homem... Acabou? Posso falar? Pronto. Homem inteligente. Qual o seu objetivo? Onde você quer chegar? Hoje eu penso muito em Stock Car, porque a Stock Car ela é o topo do automobilismo brasileiro, né? Como eu comecei tarde no automobilismo, já com mais de 18 anos, Fórmula 1 é um sonho que eu tenho, claro, não tenho o que falar. Tenho um sonho de correr Le Mans, que é o meu objetivo 24 horas total. Eu sou muito fã da Porsche por conta de Le Mans, que é a maior ganhadora de Le Mans, né? Tenho um objetivo muito grande de ser um piloto Porsche também. Esse é um sonho. Tenho muitos sonhos, a verdade é essa. Mas para esses sonhos virarem realidade, você precisa do patrocínio. Exatamente. Explica um pouquinho, para a gente entrar nessa questão, Sim. de como as pessoas podem
te patrocinar, Sim. o quanto elas ganham invisibilidade. Muito. E, Isso já por é exemplo, grande para 2024, você está tentando o patrocínio para a categoria Mercedes. Isso. Só para vocês terem uma ideia, a categoria Mercedes, ela tem transmissão pela Band, em Exatamente. território nacional. E se você tem um pool aí de empresários que cada um dá uma certa quantia, não sai caro. E a sua marca vai estar no capacete, vai estar no macacão, no carro, vai estar no carro, vai estar na TV. E aí os valores, ele estava falando aqui pra gente nos bastidores, gente, para quem é empresário, por exemplo, uma grande construtora, para assim, empresas grandes, gente, é o dinheiro do nosso café. Exatamente. Assim, sinceramente falando, eu me surpreendi. Todo mundo pensa que é muito caro, né? Pensa que Tá aí uma coisa pra explicar, né? Vamos falar marqueteiramente, né? Vocês estão investindo num piloto espetacular, né? Sim. Que veio da periferia, tem um apelo totalmente assim, da ajuda assim, não ajuda, né? Mas do apelo assim, tem um brand legal, né? Porque você já venceu antes de entrar no cockpit. Sim, só por estar lá também. Só por estar no cockpit, é verdade. você já venceu, né? E a corrida que você venceu, então venceu 2 vezes. Sim. Então, quem investir em você vai estar vencendo 3 vezes. 3 vezes. Você vai estar vencendo ele pela atitude e pelas suas vitórias que você tem aí no... Pegando o ponto da Vanessa, questão de patrocínio, o que acontece muito? A gente tem diversas categorias no Brasil, todas nacionais, a gente tem até a paulista, né? Mas a gente tá falando muito de nacional. Por que o nacional? Porque o nacional é o que vende, né? A gente tem transmissão em TV, a gente tem ações de network, a gente tem ações off-market, né? Também. A gente tem branding nos dias do autódromo, a gente consegue fazer ativações. Então, é o que vende, na verdade, entendeu? Então, é um processo que a gente fala assim, a gente tem tanto patrocínios nos carros de corrida que todos eles fazem sucesso. Todos eles. É um combo. É um combo, entendeu? E aí, por exemplo, o patrocinador, ele tem aquele passe livre. Tem o passe livre, a parte VIP, o camarote. No dia da corrida, nos treinos. Em qualquer lugar. Ele pode entrar até no carro, isso. entendeu? Pode ser até corrida de Fusquinha em Interlagos. Se Olha, você ir pro autódromo, muda tudo. Muda tudo. Você tá a experiência... Na parte do paddock, né, ali dos boxes, etc, muda tudo. É uma coisa incrível, assim, né? interessantíssima. Pra você ter uma ideia, esse ano eu fiz ações sociais com uma escola lá de São José dos Campos. Que legal. E eu levei a criançada pra ver como que é, exatamente pra disseminar o esporte, pra falar, olha, os automobilismo tá voltando, a gente tem um pacote legal aqui, e a galera não tava muito afim, assim, de conhecer, e aí a gente, beleza, a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos mandar umas fotos, falar assim, a gente vai entrar dentro do carro, colocar nos boxes, né? E aí teve muito interesse mesmo, né? Que o pessoal pensou que ia ficar na arquibancada, aquela coisa mais reservada pra lá, entendeu? No backstage. Exatamente. Onde a coisa acontece. Onde acontece. E aí a gente teve, acho que 250 inscrições, a primeira foi um sucesso. 250? Sim, foi bastante, fez um belo sucesso, pra falar a verdade. Eu não tava esperando tanto, pra falar a verdade. E aí... Você vê como as pessoas gostam. Exatamente. E aí a gente levou eles, eu sei que o pessoal adorou muito, amou, porque é uma experiência totalmente diferente. Eu de macacão, o pessoal lá, entrando dentro do carro, então teve 2 meninas que falaram, eu quero virar piloto. Olha aí, tá vendo? Teve um menino também que chegou pra mim e falou assim, como que eu faço pra trabalhar como engenheiro mecânico? Entendeu? Porque tem isso, né? Um leque, né? Tem muita do automobilismo. Sim. Tem desde muita coisa rolando, engenheiro, mecânico. Tem muita coisa. Aliás, absurdo. Falando nisso, eu adoraria ver o meu papagaio de pirata trocando o pneu em 1 segundo. Será que consegue? Não, nem eu consigo. Não consigo nem agachar. Se eu agachar, eu não levanto de novo. Eu também não consigo, não. O que você acha, Vitor, de colocá-lo na sua equipe para trocar o pneu? Você quer que ele comece a perder? Você quer prejudicar o menino? Eu não quero nada, eu quero fazer a prova. Não, você quer prejudicar ele. Não quero prejudicar. Não, mas você entra no carro de Fórmula V ainda, viu? Você entra. O problema é sair da hora que bate. Não pode pensar assim. Se eu sair falo. da pista escapou, pra sair rapidinho, meu amigo. Esse macacão aí de 6 mil reais aí vai ter que ser 4 camadas até o fogo chegar. A costura é reforçada. Já pensou você levantando? Ainda rasga? Mas eu não tudo podia. bem, fica no plano. Sabe por quê?
ele me abandona em alguns podcasts. Aí eu fico, sabe? Aí eu fico... Aí fica só você, agora você tá se vingando dele, né? Não, tô tirando atrasado. Isso aí, meu. Agora, eu quero falar uma coisa. Pare. Pode falar. Não, pode falar. Você falou Não, que ia fala falar você. uma coisa? Não, pode falar você. Pode falar você. A pessoa. Então tá, então eu vou voltar aqui na pauta. Vai que você Boa. gosta de ficar fazendo bullying, eu vou voltar na É que na pauta. verdade eu esqueci a pergunta. Interlagos é um templo. Totalmente. Automobilismo, Totalmente. Né? Eu acho assim que, por exemplo, estava uma época até falando que ia construir um outro no Rio de Janeiro. Sabe? Mas Interlagos eu acho que tem alguns autódromos mundiais, né, que eu acho que são especiais, né? Eu falo assim por mim, Interlagos eu acho maravilhoso, Spa. O próprio Monza, né? Tem alguns autódromos, até que a Fórmula 1, né, eu acho que encanta a gente. E Interlagos é um deles, né? Sim. E quando você vai para Interlagos, não importa a categoria, como eu falei, chama muito a atenção do negócio. Chegando nesse ponto, no Brasil, me dá um ranking aí das pistas que você mais gostou. Brasil? Interlagos, não tenho o que falar. Interlagos está no topo. Goiânia é sensacional. É a maior reta do Brasil, inclusive. Ainda não tive a oportunidade de correr lá, mas ainda vou ano que vem. Velocitar é o top 3 para mim. Interlagos, Goiânia, Velocitar, que é aqui no interior paulista, porque a pista é legal. Outra que eu falo assim, cara, eu gosto muito de Tarumã no Rio Grande do Sul. Porque é uma pista rápida, ela não tem tanta infraestrutura, mas é uma pista muito rápida. E Cascavel porque tem a curva mais desafiadora do Brasil, que é o Bacião. Ela é uma curva enorme, em descida e rápida, então o piloto gosta de correr, ele vai querer fazer uma curva dessa, entendeu? Eu acho que esse é o meu top 4, top 5. Top 5, top 6, enfim. Interlagos é o primeiro, que interessa. A velocidade máxima do Fórmula V? Isso. Fórmula V ele chega mais ou menos nos 210 na final da reta com vácuo. Já sofreu algum acidente, Vinícius? Acidente não, mas alguns toques, alguma coisa que me tirou da corrida já sim. Acidente feio nunca me aconteceu, graças a Deus. Ainda, falar, né? Viu? Tem um pessoalzinho aí que você que assiste e fica torcendo pra ter acidente, gosta de ver acidente. Sim. Mas é pânico, eu vou te falar, é muito perigoso. Não, mas o carro é totalmente seguro, isso aí não tem muito o que falar. A segurança hoje no automobilismo ela é levada muito a sério. Você vê, eu acho que tem nenhuma morte por ano aqui no Brasil. É diferente um pouquinho do motociclismo, né? O motociclismo é mais perigoso do que Vocês viram um acidente? Sim, realmente. Então, o motociclismo é muito mais perigoso do que o automobilismo de carro, né? Então, a gente falando assim... De morte, assim, a gente não teve muito... que eu me recordo, né? Diminuiu muito. Eu vou falar que eu vejo, assim, que o Senna... A última morte... Antes de morrer e depois de morrer, ele ajudou muito nessa questão da mudança, de segurança. Né? De segurança. Né? Ele levantava essa bandeira, sim. Né? De segurança, a gente fala assim, de Fórmula 1 no nível mundial, a gente teve algumas fatalidades, infelizmente. Em 2014, a gente teve o último acidente fatal da Fórmula 1, que foi com o Julius Bianchi, né? E depois nunca mais... A gente nunca teve mais, né? Mas aquilo foi uma fatalidade tremenda, né? Tinha um trator na pista, infelizmente ele acertou. Mas, questão de segurança, automobilismo nacional, muito bom, não tenho o que falar, a segurança está num nível ótimo, claro que a gente sempre preza pelo melhor, né? Então a gente sempre está em atualizações. Mas é uma coisa que você sabe que faz parte. Sim. Né? Que, acho que psicologicamente falando, você tem que estar preparado para tudo, não é isso? Preparado para tudo. Como é que é isso no treino? Já começa no treino? Quando você entra na largada? Como que você faz passa a na sua cabeça? Preparação mental? Na verdade, no automobilismo, eu sempre falo pra minha esposa, né? Pode acontecer de tudo. Então, tipo, eu sempre deixo ela ciente. Mas eu falo, não vai acontecer. Sim. Entendeu? É sempre positivo. Mentalmente, eu não penso muito nessa parte de acidente. Na verdade, eu fico muito ansioso. Não, nem na questão da parte do acidente, mas eu digo, a sua preparação mental, né? Emocional pra tá focado ali na corrida. Bem, eu acho que até um pouco antes, principal, né? Eu acho, o automobilismo é o principal, porque é muito de referências também, né? Tipo, de frear no ponto certo, sempre, cada volta, ser constante. Muito sim. Concentrado, né? Muito concentrado. Eu falo que eu fico num estado de concentração, de hipnose, na verdade, quando eu tô dentro do carro, porque realmente você fica muito concentrado. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a largada é tanto carro na nossa direita, tanto carro na sua esquerda. Então, você tem que meio que projetar como que vai ser a divisão de curva, entendeu? Então, aquele ou não, acontece toque. Você vai ver Stock Cars, os caras se escorando ali, mas
Aqui a gente sempre pensa que a gente tá no carro aberto. Então, se tocar roda com roda, a gente vai levantar. Sim, Entendeu? É o que a gente sempre fala entre a gente e piloto. Então, a gente sempre tem essa noção. E a gente é muito bem de cabeça, querendo ou não pra tá lá, né? Você viu por que eu não dei certo no automobilismo? Eu ia estar na porra da reta lá. E pensando nos boletos. Eu ia passar reto, os boletos lá atrás. Fala, puta, tem que pagar aquele boleto, aquele outro. Esse do Senna ia abrir uma Não, mas é uma coisa que eu brinco com a minha mulher, porque quando a gente tá lá, a gente esquece tudo. Tem que esquecer. Esquece tudo mesmo. É só naquele momento. Na hora que entra no carro e abaixou a viseira, é aquele momento. Pra alguns é muito terapia. Pra mim mesmo, é muita terapia aquilo lá, porque você esquece de tudo. Mas você faz terapia? Nunca fiz, acredita? Jura? Nunca fiz. A minha terapia é isso. A minha terapia é isso. Faz Não, porque tem gente que precisa fazer pra poder, né? Mas você sim, sabe fica tranquilo. isso aí? Quando era correndo no simulador, às vezes você fica 2 horas e passa assim, ó. Sim. Porque você tá tão ali concentrado e focado. Concentrado. Curva aqui, curva ali, 3, a marcha, né? 3, Sim. tá 3, 2, e assim vai. É um estado de hipnose. Que passa assim a hora, você fala. É um estado de hipnose. O próprio Senna já comentou isso, entendeu? Sim. Naquela que ele tava fazendo em Mônaco, que ele bateu, ele saiu do estado de concentração dele e bateu. Sim. Entendeu? Então é um estado de concentração que todos os pilotos, eu imagino né, tenham, né? Então, entra lá, é foco total naquilo. Então, eu digo que eu acho que o que divide campeões, né? Do primeiro pro segundo lugar, né, que diz que o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Né? O que eu acho que divide isso aí é exatamente o nível de concentração. Né? Porque preparação física é muito parecido, né? Todos se preparam. E a frieza? Você tem que tem. Eu acho que é ali que ganha. Não pode ter medo, na verdade, né? A verdade é essa. E se abater, se de repente você vai pra brita, não, você dá um girinho. Não, você volta na hora. Você volta na hora. Tudo muito rápido. E acontece, muito assim, um esporte de contato ali. Querendo ou não, um carro sai pra fora da pista, sai aquele poeirão, você tem que meter o pé no acelerador. Você vai tirar o pé ali? Não vai, entendeu? Então tem que ter muita frieza mesmo. Então, Roger, não é um esporte pra você. Você não é um cara que tem frieza. Você percebeu que ela tá hoje? Hoje ela tá afiada, hoje, né? Ela olha pra mim e quer me cutucar de alguma forma. Tudo bem, Vanessa. Não vou cutucar você. Vou cutucar a nossa audiência, o nosso público. Aí sim. Vimbre. Quais são os seus projetos para 2024? Porque eu sei que eles já precisam ser programados agora, no finalzinho de 2023, para você poder estar na pista em 2024 na Mercedes com toda a fé e confiança. Isso. A gente está aí conversando com alguns possíveis patrocinadores, né? Mas a questão é que a gente não tem nada definido para 2024. A gente está correndo atrás. É difícil um pouquinho falar para mim, Vini, como que tá a questão aí? A gente tá correndo atrás, mas a gente não tem ainda os meios, entendeu? Então olha, a gente que sorte para você, patrocinador. Aí, tá vendo? Você tá... Isso é sorte, então, porque ele ainda não está. Então você tem a oportunidade aí de estar patrocinando exatamente um itaquerense, né? Campeão, né? De Itaquera, tem empresas que eu sei que tem potencial para fazer isso. E não precisa ser só uma também, não né? precisa, pode quanto mais 2, melhor, 3, né? 4, então... né? E tem exposição para todo mundo. Sim. E vai estar investindo aí num piloto que, olha, tem muito futuro, vai levar o seu nome da sua empresa aí para o primeiro lugar. Sim. Não, fora isso, você está com o melhor custo-benefício em divulgação, né, em território nacional, em uma grande emissora. Sim, porque acontece, eu fiz um pacote enorme, então todas as empresas que entrarem nessa jornada, elas vão ter o mesmo benefícios. A questão de patrocínio de cota, a gente consegue fazer dividido em 12 vezes. Olha, gente, então, dá pra parcelar em e a gente tem cotas menores de 7 mil reais a 16 mil reais, então não é um preço caro. Entendeu? Então, a gente tá falando de Mercedes, é uma categoria grande, nacional, entendeu? Leva o nome Mercedes, então tem pacote de mídia, tem pacote de camarote, tem pacote redes sociais, o próprio sociais vai divulgar muito, exatamente, vai sair lá, entendeu? Então, com certeza. E aí a gente tem esse pacote, então, querendo ou não, a gente faz um pacote fora também. Então, mídia de TV, mídia fora, modeling, ações sociais fora também, se precisar, com colaborador. O patrocinador a marca do patrocinador está envolvida em tudo. Então, gente, é sensacional isso, olha. Então, querendo ou não, a gente tem aquele pacote
o melhor possível. Então a gente faz isso e para 2025 a gente tem um pacote fiscal também, de incentivo fiscal, então que vai entrar enquadrado na lei de incentivo ao esporte. Então a empresa que patrocinar a gente em 2024 já tem um diferencial para 2025, que entra na lei de incentivo ao esporte. Sensacional. Muito bom, entendeu? Sensacional. Olha, eu acho que a gente já estamos caminhando para finalização, mas... eu queria falar. Nada, você tava só me enchendo. Eu falo, porque eu gosto de automobilismo. Você não, você tá feliz aí, tá me enchendo as paciências. Mas tudo bem. Bem, que venha um patrocinador, eu acho que merece. O automobilismo brasileiro tá precisando de mais investimento, de pessoas que enxerguem isso. Você de Itaquera, você já tem minha torcida já, né? Eu tenho certeza que daqui 2, 3 anos aí você vai estar numa categoria ferradona aí, e eu vou estar falando, olha, ele foi lá do Desenvolve Itaquera, foi lá no Fábio Itaquera. Eu que agradeço, gente. Nós, além de sermos fãs, né, Roger? Sim. Somos apoiadores do trabalho desse cara, que é incrível. Sim. Uma pessoa super do bem, com um talento top, assim. Que bacana, gente. Gente, obrigado. Vim, a palavra é com você. Se você quiser falar mais alguma coisa... Eu queria agradecer vocês, né? Até porque é uma oportunidade muito legal estar aqui. Toda a oportunidade que vocês me deram desde o ano passado, né? Então, a divulgação foi bem legal. A gente abraçou, né? Abraçou, exatamente. Sim, abraçou a causa. Você é filho de Itaquera, você... Que bacana. E eu também queria convidar o pessoal, né? A seguir nas redes sociais, né? Que é o Vim Brito, né? No Instagram. E no TikTok também. Então, eu posto alguns conteúdos bem legais lá, né? Divulgação, alguns curiosidades, né? Como que é a vida de piloto lá dentro de Interlagos ou de outra categoria, enfim, da Fórmula V. E é isso, gente. Só agradecer vocês a oportunidade de estar aqui e muito obrigado de novo. Nós que agradecemos, precisando aí de um cara para trocar o pneu lá. Tá vendo? Eu ainda posso levar ele pra andar, hein? Quem sabe? Aí, demorou, hein, meu? Entendeu? Mas no simulador a gente pode fazer o... Dá pra fazer. Vou te fechar na primeira curva. Gente, eu prefiro não comentar. Eu acho que você foi bem até agora. Continue assim, nas palavras. Deixa com quem sabe. É verdade, né? Deixa eu me pôr no meu lugar. Vou continuar aqui no microfone e você continua nas pistas. Gui, muito obrigado. E vamos lá, vamos nessa luta, vamos ganhar esse primeiro lugar aí. Bora. Se Deus quiser, obrigadão, gente. Fechou. Quero agradecer a presença de vocês aí do outro lado da telinha e contem sempre com o Desenvolve Leste, com o Grupo Desenvolve e com o Fala Itaquera. Até o próximo programa. Valeu! Fechou. Top, eu fiquei com sede, desculpa. Não.